Obrigado, doutor Vitor. Eu pergunto à nobre deputada Janaína, tem mais algum questionamento, nobre deputada? Se desse por satisfeita. Então, eu tenho aqui algumas perguntas rápidas até, a ambos. Podem responder em conjunto, fazer um bate-bola rápido. Então, eu estou me inscrevendo. E logo ao término desta sessão, a gente pode convocar aquela que seria para meio-dia, caso a gente termine antes, né? Se a gente tiver quórum, a gente já faz logo em seguida para botar o requerimento 1 e 2. Eu queria perguntar, então, à senhora Elaine e ao Vitor Dourado. Ao Vitor, o senhor mencionou em sua fala inicial que os recrutamentos de médicos para os plantões das OS Saúde são feitos por grupos de WhatsApp. Esses profissionais assinam algum tipo de contrato ou acordos com as OS são firmados apenas verbalmente? Isso também vale aí para a Elaine. E como funcionam os pagamentos? Eles são feitos informalmente, em dinheiro, transferência bancária? Como são feitos os pagamentos? Também para a Elaine, eu queria perguntar aqui, a senhora disse que os enfermeiros recrutados pelas quarteirizadas vêm sendo obrigados a recolher uma taxa para as organizações sociais. Então, os enfermeiros recolhem uma taxa para as organizações sociais. A que título são essas taxas recolhidas? E qual era a justificativa? E quais OS que adotam essa prática? Com que periodicidade isso acontece? Se eram sempre o mesmo valor? E perguntar quantos filiados tem o sindicato dos médicos e quantos filiados tem o sindicato dos enfermeiros. Muito obrigado. Passo a palavra aos senhores. Senhor presidente, eu que começo falando? Por favor, Vitor, pode iniciar, depois a Elaine. Estamos te ouvindo. Tá agora. bem, então. Começa aí, então, vamos lá. Beleza. Com relação ao primeiro, o que o senhor perguntou com relação aos tipos de contratos. Então, para começar, normalmente nas entrevistas nos perguntam se os médicos sabem, por exemplo, dos contratos firmados entre a OGS e a SPDM e ABAS, ou então das outras empresas quarteirizadas, né, a Prime, a Valorimed, Bueno, com as suas OS respectivas. Primeiro que esse tipo de contrato, esse tipo de negociação não chega para os médicos, na maioria das vezes, porque os médicos são contratados por essa quarteirizada e sabem somente da sua vinculação com essa quarteirizada, não sabem detalhes de como é feito o contrato, de quais seriam as obrigações dessa quarteirizada com a empresa terceirizada, com a OS maior. Com relação a esse tipo de... como é que foi feito o contrato no caso dos hospitais de campanha? O modelo predominante nos hospitais de campanha era que os médicos eles firmavam um contrato de sociedade com a empresa, a OGS, no Anhembi, né? Então, ele tinha uma pessoa do cartório que ficava na unidade, Senhor Vitor, OGS. Por gentileza, o senhor pode falar um pouco mais alto, um pouquinho mais devagar? Está dando um delay aqui. Claro, né? perdão. Por gentileza. Perdão. Vou tentar falar mais devagar, um pouco mais alto. Bem, com relação às contratações pela OGS e as outras empresas quarteirizadas nos hospitais de campanha, a Prime, a Valorimed, a Bueno, essas foram com relação à Seconce, no hospital de campanha do Ibirapuera. O que a gente tem é uma forma de contratação em que o vínculo é feito do médico se tornando sócio minoritário dessa empresa quarteirizada. Essa é uma das formas muito comuns que estão acontecendo já há alguns anos, que é o médico se tornar um sócio minoritário. E aí, como estava descrevendo o José Américo, nessa forma, eles recebem o seu salário a partir de dividendos dessa empresa, como se fosse distribuição de dividendos. Apesar de configurar como um vínculo de trabalho, que tem ponto eletrônico, tem eles têm uma escala fixa de trabalho, enfim, tem todas as responsabilidades de um vínculo formal e nenhum dos direitos.
Nessa forma de sociedade, eles assinam um contrato, sim, para se tornarem sócios, e um contrato mínimo com algumas obrigações que eles vão ter que prestar. Então, nessas unidades de hospitais de campanha, eles tinham que firmar um contrato mínimo que não dá muitas garantias. A única coisa prevista, basicamente, de direitos era que o fornecimento de equipamento de proteção individual seria feito através dessa empresa quarteirizada. Basicamente, esse era o direito que eles apresentavam nesse contrato. Então, uma boa parte daí, senhor presidente, quando a gente vai avaliar esse processo de quarteirização em termos gerais, em termos mais amplos, que não só dos hospitais de campanha, há outras formas desse vínculo PJ estabelecer. Às vezes, o médico ele se apresenta como uma PJ própria para poder fazer a contratação. Inclusive, no Sindicato dos Médicos, nós já tivemos denúncias de processos seletivos em que era feita uma licitação para ver qual empresa oferecia o menor valor para o plantão. E essa empresa era de uma pessoa só, ou seja, era para uma concorrência entre os profissionais para ver qual deles aceitava receber um menor valor de plantão, um menor valor de salário, e isso encarava-se como uma licitação, porque cada um deles era uma PJ. Então, a lógica era uma contratação para ver quem aceita o menor salário. Então, veja como que isso pode ser bom para a população, em termos de qualidade de atendimento. A contratação não é feita a partir das qualificações daquele profissional, mas sobre qual profissional aceita receber menos. Então, isso, no contexto do fornecimento da força de trabalho, acaba gerando que essas empresas quarteirizadas, como elas têm muito pouca fiscalização também, elas acabam, inclusive, contratando médicos em especialização, médicos que não estão na sua formação direcionada para aquele tipo de trabalho. Então, seja no caso de anestesistas, de pediatras, o médico sem a sua formação completa já é contratado por essas quarteirizadas porque não há qualquer tipo de fiscalização para elas. Então, assim, uma precarização não só das condições de trabalho, mas da qualificação desses profissionais. E como eu estava falando, nos hospitais de campanha, como a rotatividade era muito grande, os treinamentos com relação ao atendimento da Covid eram muito prejudicados. E ainda tem outras formas de contratação, como eu tinha descrito, e a gente pode, durante a CPI, tentar fornecer essas informações, apesar dos médicos terem muito receio de se expor, com relação aos médicos que, num processo daí não nos hospitais de campanha, mas em outras unidades onde é feito, a gente está nesse nosso canal de denúncia que a gente fez recentemente, com relação a plantões disponibilizados via WhatsApp, em que é feito o recrutamento através do WhatsApp, esses médicos, eles ficam para fazer coberturas nessas unidades, e é isso que o senhor perguntou. Esse tipo de contratação, ele é feito completamente à margem da legalidade. Então, muitas vezes, o profissional não é nem sócio minoritário, nem recebe como PJ, como ele sendo uma PJ, ele recebe simplesmente sem nenhum tipo de declaração, sem nenhum tipo de registro desse tipo de pagamento. Esse pagamento é o que os médicos costumam chamar de pagamento caixa 2. É o tipo de pagamento que está à margem da lei. Então, assim, é um tipo de irregularidade, de precarização, e isso é uma coisa cruel. É um tipo de precarização que é colocado para os médicos, porque isso vem se generalizando, e principalmente após a reforma trabalhista, essa forma de vínculo precário vem se generalizando. Nós gostaríamos muito de contribuir no que precisar da CPI para combater essa questão da quarteirização, essa questão desse afrouxamento dos vínculos de trabalho, reforçar as denúncias, as investigações que a gente já tem no Ministério Público do Trabalho com relação a esse tipo de precarização. E daí o senhor perguntou com relação a esse pagamento serem feitos informalmente. Nos hospitais de campanha, esse pagamento é feito sob esse verniz de que é um dividendo, uma redistribuição de lucros nessa sociedade, como se fosse uma cooperativa, né? E que, na verdade, não é cooperativa de nada. Porque, veja só, nessa cooperativa, eles têm que bater ponto, eles podem ser demitidos caso desobedeçam a direção, o seu chefe, ou seja, o seu trabalho normal, né? Se eles forem, quando eu falo desobedeçam, quando eles para exercer a profissão, eles acham que precisam fazer algum encaminhamento, precisam notificar a falta de equipamento de proteção individual, como eu descrevi, eles podem já ser retirados do seu plantão, sem nenhum tipo de justificativa, sem nenhum tipo de
de garantia e com isso deixando eles vulneráveis, e eles têm que cumprir uma escala de trabalho, tem as suas escalas e que eles são obrigados a cumprir aquela escala. Eles não podem simplesmente... eles têm obrigações, todas as obrigações como se tivesse um vínculo de trabalho. Então, assim, na forma dos hospitais de campanha, a forma de pagamento ela é feita através de dividendos. Esse é um dos modelos de pejotização. Outros modelos, por exemplo, quando o médico é individual, ele tem uma PJ individual, como se fosse uma MEI, ele emite uma nota fiscal para a empresa contratante. Mas funciona da mesma forma com um vínculo de trabalho normal, só que ele emite uma nota fiscal para essa empresa quarteirizada contratante. E eu queria só colocar um adendo com relação ao que a Elaine já vinha colocando, com relação à falta de testagem. No caso dos médicos, o grau de precarização chega a ser ainda maior, né? Então, quando eu estava falando, por exemplo, dos hospitais de campanha, o que aconteceu nos hospitais de campanha é que não só a testagem não era de responsabilidade da OS, da PDM, ABA, SECONS, como ainda por cima, se o médico, porventura, ele próprio resolvesse fazer a testagem, ou se ele resolvesse não fazer e ele viesse com oligossintomático no plantão, isso não é de responsabilidade dessa OS contratante, não é de responsabilidade de ninguém. Então, esse tipo de frouxidão, como a Elaine colocou, faz com que os profissionais acabem, e isso foi comum durante a pandemia, profissionais que estavam com poucos sintomas, eles acabassem indo trabalhar, porque se eles não vão trabalhar, também eles deixam de receber. Podem ficar 15 dias, um mês, sem receber nenhum salário. Então, o grau de exposição desses profissionais fica maior, porque eles acabam tendo que trabalhar mesmo sem ter certeza se estão doentes ou não. Então, essa falta de testagem expõe também a população a profissionais que possivelmente estão infectados, mas que não têm sua testagem garantida pelos contratantes. E em caso de testagem positiva, não há abertura de CAT. Então, quando a gente vai discutir em termos de mortes, em termos de infectados nos profissionais de saúde, a gente deve ter uma grande subnotificação, porque como esses profissionais não estão sob uma regulação de emprego formal, o contratante não se vê na responsabilidade de fazer a testagem dos profissionais, fazer a abertura o comunicado de acidente de trabalho, fazer a notificação com relação àquele profissional ter sido infectado. Então, esse tipo de situação foi muito comum durante a pandemia, foi muito comum nos hospitais de campanha, e como eu falei, a gestão, a SPDM, o IABAS e as outras entidades, sequer tinha um balanço próprio do número de profissionais médicos infectados. Esses profissionais que eram quarteirizados, eles não ficavam sob controle deles. Eles falavam, isso aí é de responsabilidade da OGS, é de responsabilidade da quarteirizada. E a quarteirizada, como não tem também um vínculo formal de trabalho, como são sócios minoritários, acaba que eles também não têm nenhuma responsabilidade. E isso aqui na cidade de São Paulo aconteceu nos hospitais de campanha, mas tem cidades do interior em que praticamente todos os médicos do município eles trabalham sob o vínculo PJ. Então, assim, esse problema que a gente está descrevendo aqui é um problema que vem se alastrando, que vem piorando cada vez mais. Reforço o que a Elaine falou, a nossa proposta seria de uma contratação estatutária, mas o que a gente vê é que nem mesmo a contratação CLT através das OS tem sido respeitada. E, no caso dos médicos, tem sido nivelada por baixo de ausência de direitos trabalhistas, precarização completa da força de trabalho. E cada vez que aparecem mais denúncias, como que a gente teve agora no Rio de Janeiro, como que a gente está tendo agora na CPI, esse processo, ao invés de ser revertido, ele é aprofundado. Então, esse processo ele não vai sendo revertido com o tempo. Quanto mais denúncias, quanto mais problemas aparecem, mais profundamente ocorre essa precarização. Vitor, por gentileza, Obrigado. Vitor. Era isso. Vitor, você falou que existe aquela convocação de médicos através de WhatsApp e tal, para trabalhar lá. Como é que era feito o pagamento? Era em papel, moeda? Era uma ordem de pagamento, uma transferência bancária? Esse eventual que chegou lá e foi chamado, como era? Você tem dados? Pode nos fornecer? Sim, senhor presidente. Esse tipo de contratação, e daí não nos hospitais de campanha, como eu falei, esse tipo de contratação, que a gente chama de caixa 2, ele é muito comum para a cobertura de plantões. E o que você falou, esse tipo de pagamento, em geral, ele era feito em cheque. Isso aí, os médicos recém-formados estão cansados de ver esse tipo de contratação em cheque ou em pagamento até em dinheiro vivo. Então, assim, é um tipo de realmente ficar à margem da legislação. E a gente pode tentar
entrar em contato com os médicos para coletar essas informações. Esse tipo de denúncia, essa questão agora, por exemplo, do nosso canal de denúncias com relação à contratação via WhatsApp, é algo comum. A única questão é que os médicos eles têm muito receio de se expor. Então, assim, acredito que pela CPI, mantida o não reconhecimento a não exposição desses profissionais, eu acho que a gente consegue, sim, depoimentos, até provas desse tipo de pagamento, dessa forma precária de contratação. E é isso que você falou. O pagamento é feito em dinheiro vivo, muitas vezes, para não ter registro em termos de pagamento pela conta corrente ou algo assim, para gerar menos provas. Então, esse tipo de contratação precária e irregular é uma coisa muito comum, em especial entre os recém-formados. Isso é muito comum entre os recém-formados para prestarem plantões. E a gente, gostaria de fornecer essas informações, sim, senhor presidente. Nós gostaríamos que você nos encaminhasse para que a gente pudesse aprofundar isso. Quantos filiados tem o sindicato hoje, Vitor? Perdão, senhor presidente. A gente deve ter por volta de 1.200, algo assim. O grau de sindicalização, e ele vem caindo, em especial depois da reforma trabalhista, né, com o financiamento do sindicato diminuindo e com as possibilidades de ação também diminuindo. Então, isso é até uma das questões que faz com que nós tenhamos mais limitação de ação judicial. Então, assim, a nossa possibilidade de ação em termos de denúncia e tal, foi se enfraquecendo com a diminuição das receitas do sindicato promovido pela reforma trabalhista. Quantos médicos temos no estado de São Paulo hoje? Olha, no balanço do CREMESP de 2018, a gente tem por volta, no estado, que o Sindicato dos Médicos, apesar de ser estadual, ele tem municípios que não são cobertos, mas no estado a gente tinha por volta de 120 mil profissionais. E na base do Sindicato dos Médicos de São Paulo deve ter por volta de 90 mil profissionais. Aqui na cidade de São Paulo, por volta de 60 mil profissionais médicos. Então, a gente tem um índice de sindicalização baixo na categoria. Muito bem. Eu quero, em nome da CPI, agradecê-lo e parabenizar e cumprimentar esses cerca de 120 mil médicos que estão na frente de trabalho, se dedicando, colocando a vida em risco, salvando vidas, dia e noite. Por favor, nos encaminhe essas denúncias que são gravíssimas, né? Que demonstram realmente caixa 2, quarteirização, por onde nós queremos tentar fechar esse vazamento aí. Não quero falar no processo de Lava Jato, porque parece que a gente fica falando de partido, mas as quarteirizações dão um vazamento importante em termos de corrupção, e é o que nós estamos vendo hoje nessa operação Raio-X aí, ontem, hoje, estamos vendo no país inteiro, e que vai se aprofundar muito, e nós esperamos que aprofunde mesmo. Muito obrigado. Passar a palavra a Elaine Leone, e depois vou dar encaminhamento na sessão. Bom, obrigado. Tem a palavra, Elaine. Obrigado pela... Ok. Excelência, o senhor fez duas perguntas a mim. E eu vou ler duas cláusulas para vocês, ok? Uma da cláusula parágrafo 1º. Fica o contratante ciente de que o profissional autônomo, sendo assim 100% responsável pelo atendimento aos pacientes e equipamentos eles cedidos, devendo seguir os procedimentos conforme as normas técnicas e de segurança. Essa é uma cláusula. Segunda cláusula. O valor cobrado pela prestação de serviço a contratada será de R$10 por mês, a ser pago todo dia 10, sendo devido mês a mês durante todo o período em que a contratante mantiver o cadastro ativo. Isto foi colocado para os profissionais e enfermeiros lá em Brasilândia, por uma contratada e contratante. Isso foi colocado lá no Hospital de Brasilândia para trabalhadores enfermeiros, para que eles pudessem ter o contrato deles ativo.
recebendo diariamente R$ 140 ou R$ 160. Não tinha vínculo empregatício, era plantão. Isto é mais comum aos médicos. Nós, enfermeiros, não conseguimos trabalhar assim, porque o nosso trabalho, a terminação, sim, ele tem que ser contínuo. E, desta maneira, os enfermeiros não conseguiam ter nada além dos R$ 140 que rege toda a nossa convenção coletiva perante a Elaine, por Então, isso gentileza, seria como desculpa, burlar a lei. Elaine, Oi. desculpa, mas para mim não ficou claro a que título era cobrado esses R$ 10, só para deixar mais claro, mais transparente, para que a gente tenha um entendimento. O trabalhador ele tinha que se associar como se ele fosse sócio da empresa onde ele estava procurando o serviço. Isso está tudo no contrato de trabalho. Sobe lá um pouquinho para mim. Isso está tudo no contrato de trabalho. Contratada Univita, enfermagem e serviços. Com sede na Avenida tal, não sei o que tal. Nós temos o contrato aqui que eles mandavam para os trabalhadores. É que talvez, né, Elaine, presidente, que seria uma forma de contribuição compulsória dos trabalhadores, dos profissionais, a essa quarteirizada, né, considerando que já é uma terceirização através da OS, já existe a quarteirização. A quarta ou quinta. Da quarta ou quinterização, e já com essa cláusula contratual que a presidente informou, que havia, de forma expressa, essa contribuição compulsória dos trabalhadores, né, dos profissionais, para essa instituição. E acredito eu que ao longo da CPI, o sindicato possa prestar mais informações nesse sentido, né, caso necessário. Os senhores têm, nós precisamos realmente, doutor André e Elaine, que os senhores encaminhem esses documentos, né, para que a gente possa fazer avaliação, trocar ideia com os senhores deputados, assessoria, senhoras e senhores deputados. Vocês sabem se esse recurso, esses R$ 10, seja o que for, né, para comprar um vale, né, um vale entrada, parece, né, para trabalhar pagavam alguma coisa ou para ficar sócio de uma empresa. Vocês vão mandar a documentação, nós vamos discutir mais isso. Mas era a quarteirizada, a quinterizada, ou esse dinheiro iria para a OS? Esse dinheiro que os enfermeiros tinham que dar, vocês sabem isso? Não, para nós ainda não chegou para onde ia esse dinheiro. Isso a gente não sabe. Tá? Só que eles tinham que deixar na empresa. Todo mês, dia 10, tinha que deixar os R$ 10, que a gente assimilou como a data 10. Todo mês tem 10, é isso? Isso. Tá. Elaine, quantos filiados tem o sindicato hoje, por gentileza? Nós estamos em torno de 18 mil filiados. 18 mil. E quantos enfermeiros nós temos no estado de São Paulo hoje? A senhora tem 144 mil. 44. Com auxiliares e técnicos, chega a 500 mil. Esse problema da taxa, até para deixar mais claro, era só em Brasilândia? A denúncia que chegou para nós e que a gente conseguiu constatar pelo fato de estar com um comprovante em mãos, só esse. Lá é Iabas, a oeste? Agora é Iabas. Agora lá é Iabas. Quem está lá agora é o Iabas. Mas o contrato não é deles. O contrato é da Unividas. Univita, com 2 T no final. O Iabas tem um contrato, acredito eu, no Brasilândia, que é em relação ao setor Covid, que justamente saiu do AMB e migrou, salvo engano, para o Brasilândia. Pode ser que já tenha uma outra parte lá que seja esta quarteirizada ou quinterizada, eu não sei em que pé que já está, né? Mas está passando por 4 já.
Ok. Gentileza, então, caminhe os documentos para que a gente possa pedir para a nossa assessoria aqui entrar em contato com os senhores, para que os senhores forneçam os documentos para a gente avaliá-los, porque é uma denúncia gravíssima, né? As que os senhores fizeram hoje. Eu pergunto mais segundo. Não existe mais deputados inscritos na CPI. Existe uma convocação para as 12. Então, vou dar por encerrada a presente sessão, agradecendo a todas as senhoras e senhores deputados, e vou convocar uma sessão agora, logo após o encerramento dessa. Inclusive, solicito à Rede Alesp para que permaneça no ar, com a pauta dos requerimentos de 1 e 2 da nobre deputada Janaína Pascoal. Quero agradecer a presença, então, da senhora Elaine, representando o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, e também do advogado André Caetano, e do senhor Vitor, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Em nome de vocês, cumprimentar todos aqueles que trabalham na área de saúde no Estado de São Paulo, nesse país. Eu acho que esse é o sentimento de todos os membros da nossa CPI. Agradecê-los pelo trabalho dedicado dia e noite que os senhores têm feito para salvar as vidas nessa pandemia que assolou o mundo. Muitíssimo obrigado. Dou por encerrada a presente sessão, então. Peço para que os senhores possam deixar, então, a nossa rede, o André, o Vitor e a Elaine, e passo agora, então, a fazer a abertura da 18ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Quarteirizações. Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de número 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Como estamos fazendo esta CPI pela orientação da mesa diretora, passo a fazer a chamada dos deputados. Nobre deputada Janaína Pascoal.